meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria neste dia nós podermos compartilhar com vocês este novo projeto, que é o nosso subsídio da Escola Dominical da revista da CPAD. Nós estamos iniciando este projeto onde nós vamos dar um subsídio de toda a lição para vocês, e o nosso desejo é que isso venha enriquecer os professores e alunos e venha dar um norte aí às aulas, que o tema está maravilhoso. Neste trimestre nós vamos estudar em específico uma revista escrita pelo escritor Silas Queiroz, com o tema Corpo, Alma e Espírito. Então a revista nós vamos estudar de forma bem categórica aquilo que dentro da teologia nós chamamos de antropologia bíblica, que é o estudo do homem. Dentro da antropologia, nós vamos ter uma gama muito grande, porque nós vamos entrar na questão de salvação, na questão de pecado, na questão de entender o ser humano. E, para tanto, nesta primeira aula, nós vamos estar estudando o tema o homem, corpo, alma e espírito. Peraí! Antes de continuarmos com este vídeo, quero dizer a você que, caso queira este material que estamos projetando na sua tela, entre em contato conosco pelo WhatsApp que vou colocar aí agora. Já de antemão, quando nós olhamos para as doutrinas que nós cremos da Assembleia de Deus, nós cremos naquilo que nós chamamos de tricotomia. Uma outra corrente de pensamento é a dicotomia. O que seriam essas duas palavras? Dicotomia é acreditar no corpo e alma e espírito sendo a mesma coisa, um ser dicotômico. A tricotomia, nós cremos dentro da nossa doutrina que o corpo é a parte material, a alma e espírito são partes imateriais do ser humano, e cada um com uma função, cada um com uma distinção, porém deixando o ser humano completo. Tá? Então nós vamos estudar neste trimestre esta lição tão preciosa. E a lição de número 1, o homem, corpo, alma e espírito. Portanto, está aí o nosso autor da revista, Silas Daniel, com esse tema tão glorioso, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E aqui é fundamental dizer o quão importante é esta matéria, porque quando nós olhamos para a antropologia bíblica, que é o estudo do homem, nós vamos entender o porquê, o para quê, nós vamos entender, tentar levar o ouvinte e os nossos alunos das escolas dominicais a entender o propósito de por que nós fomos criados, o para que nós fomos criados, o porquê Deus formou um ser humano e colocou de forma tão complexa para a gente entender este mecanismo que forma a nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser. Tá? Então, é um assunto de extrema importância, e principalmente quando nós falamos em particular, eu gosto muito da questão, por exemplo, da teologia prática. Quando nós olhamos para a prática da Bíblia, o quão importante nos conhecermos as nossas limitações, conhecermos o nosso ser, conhecermos a nossa vida. E dentro da antropologia bíblica, este vai ser um dos alvos desta lição, deste trimestre. Então está aí as 13 lições que nós vamos estar estudando durante todo esse trimestre. Então, todas as lições baseadas na antropologia bíblica, e você vai ver que dentro da antropologia bíblica nós temos uma gama de outras doutrinas que vão incorporar a antropologia bíblica. O nosso texto áureo é um texto de Paulo, a qual Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já vamos ver no texto áureo desta lição, Paulo colocando essa formação do homem como corpo, alma e espírito, tá? E colocando de uma forma que o corpo precisa estar santificado, a alma precisa estar santificada e o espírito precisa estar santificado. Nesta lição de hoje nós vamos entender o papel de cada um dentro da nossa vida. O que o corpo faz, o que a alma faz, o que o espírito faz. Qual é o papel de cada um dentro da nossa existência? A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então, o objetivo das nossas lições, da nossa lição de número 1, e o nosso alvo, e é interessante quando o autor ele coloca objetivo, porque é para nortear o professor, para que não perca o foco da lição. Isso aqui é muito importante quando nós falamos de escola bíblica dominical. Não perca o foco da lição, não perca o alvo da lição. O escritor ele escreveu um material riquíssimo, teológico e prático, para que nós não venhamos a desfocar. Então tem muito material, não perca o foco, não perca o alvo, estude, prepare, veja os nossos subsídios, que você já vai ter um material riquíssimo. Então qual é o objetivo da lição? Nós temos 3. Primeiro, levar os alunos a perceberem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. 2. Ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. E 3. Conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas áreas podem afetar as demais. Por exemplo, nós vamos falar aqui uma das funções da alma. Fala muito da questão emocional, da questão dos sentimentos, né? E se a nossa vida sentimental ela está desequilibrada, pode afetar diretamente o nosso corpo, a nossa forma de viver, a nossa forma de tomar decisões. Então nós vamos aprender nessa lição o papel de cada um. E a nossa palavra-chave é tricotomia, que é nada mais nada menos dentro da teologia. Nós cremos que o ser humano ele é formado por corpo, alma e espírito. É um ser tricotômico, tá? Então, Deus criou o homem, em especial com um propósito especial, com o ato de coroamento de sua criação. Abro um parênteses aqui para dizer, o homem é a coroa da criação. Mas cuidado ao colocar que o homem é o centro. O homem não é o centro. Porém, o ser humano ele foi criado como a coroa da criação. Deus deixa o ser humano por último, depois de toda uma criação, depois de todo mostrando o seu poder, começando em Gênesis dizendo haja luz e vindo toda a criação, por último ele deixa para criar o ser humano. E ele fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. O homem é tão diferente na sua criação, porque o homem ele não foi simplesmente dado uma palavra e o homem apareceu, como foi o caso dos animais, como foi o caso dos mares, como foi o caso das florestas e por aí vai. Não. O homem ele tem algo específico que o próprio Deus ele desce, e a figura que nós temos na nossa mente é o próprio Deus formando e moldando o ser humano e soprando em suas narinas o fôlego de vida. A vida, então aqui nós já podemos começar a colocar desta maneira, que a nossa vida, nós só temos essa vida porque foi nos soprado diretamente do próprio Deus. Não há uma explicação, e nós cremos nisso, que a vida que nós temos, nós só podemos vivenciá-la porque um dia nós fomos formados do barro através de Adão
E não só essa formação ficou como boneco, mas o próprio Deus Criador, ele vai soprar vida para dentro de nós. E essa vida é a que compõe todo este organismo, ou melhor, esta vida é todo este ser tricotômico que é o corpo, a alma e espírito. Então, nosso Deus ele vai criar o ser humano como a coroa da criação. Então, o homem é resultado de uma ação divina pessoal e plural. Quando nós falamos de plural, nós falamos que a Trindade ela aparece na criação, pois o próprio Deus, ali em Gênesis, o texto vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Como alguns dizem, o texto não está dizendo que Deus está com os anjos de espectadores e ele usa essa frase, não. Dentro do contexto, nós vamos ver a própria Trindade aparecer na criação. O próprio Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo aparecendo na criação. Olha só a importância, volto a dizer, o homem não é o centro, porém o homem é a coroa da criação. E aí, dentro deste trimestre, nós vamos ver como é a importância do equilíbrio saudável no espírito, na alma e no corpo, dentro da perspectiva cristã. Tá? Então, isso aqui, a nossa mente é limitada para observarmos alma e espírito, porém, a Bíblia vai nos dar detalhes da função de cada um, de como funciona cada um. Tá? Então nós vamos lá no tópico 1, a tricotomia humana. Essa doutrina ela está fundamentada nas Escrituras. Essa doutrina, aqui eu abro mais um parênteses para dizer que doutrina ela precisa de embasamento bíblico. Eu não posso isolar um texto, pegar um texto isolado e dizer que é doutrina. Não. Ela precisa ter todo o embasamento doutrinário bíblico para chegarmos a uma conclusão que é uma doutrina. Então, doutrina é parte fundamental para a nossa vida cristã. Foi o tempo de entendermos doutrina como outras questões, como costumes e por aí vai. Doutrina, nós precisamos de embasamento bíblico. E a tricotomia, que é algo relacionado à antropologia, ela está diretamente relacionada a uma doutrina bíblica, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Olha só. Então, qual é o alvo e o objetivo dessa lição nós tratarmos este assunto? É explicar justamente isso que o autor está colocando. Quem é o homem, como foi criado e com que propósito foi criado. O que é o ser humano? Como ele foi criado, como foi formado. E terceiro, com que propósito. E aí a gente pode aplicar muito bem aos nossos alunos e afirmar que nenhum ser humano foi criado sem um propósito. Deus não cria o ser humano simplesmente por criar. Deus não cria, deixa sem um propósito. As Escrituras vão dizer que Deus vai criar o ser humano e colocar um propósito para essa criação. Não vai ser à toa. Então, dentro dessa a doutrina que é a antropologia bíblica, olha a importância dessa doutrina, porque ela vai dar toda a base para outras doutrinas bíblicas. E dentro daquilo que nós chamamos de teologia sistemática, você vai aprender, e eu recomendo você a estudar e ter uma boa teologia sistemática, se não em livro físico, mas pode ser um PDF. Mas a teologia sistemática é a doutrina que vai separar os temas. E quando nós falamos de teologia sistemática, nós temos uma matéria dentro da teologia sistemática chamada antropologia bíblica. E dentro da antropologia bíblica, nós estudamos o homem desde a sua origem,
como que o homem foi formado, nós vamos ver isso lá em Gênesis, a sua constituição, a sua existência, o período antes da queda, como era o ser humano antes da queda, o pecado original e suas consequências. Gente, dentro da antropologia nós vamos estudar a doutrina do pecado, que dentro da teologia nós chamamos de amartiologia. Então nós vamos entender o pecado original, como que o pecado afetou o ser humano e no que afetou, o que nós perdemos por conta do pecado, qual foi as consequências reais do pecado. Dentro dessa matéria você vai entender. Mas se nós vamos aprender sobre o pecado, nós também vamos aprender sobre o plano redentor. Porque dentro da antropologia nós já vamos ver a Deus, ele já projetar desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, melhor dizendo, um plano para redimir o homem. Sabendo que o homem haveria de pecar, sabendo que o homem haveria de cair, Deus já cria todo um projeto. Então, dentro da antropologia nós vamos estudar a doutrina do pecado e também a doutrina da redenção. Nós já vamos entrar no plano salvífico do Senhor. E nós vamos olhar e entender a eternidade. Então o homem não foi criado, ele não foi formado para viver na terra eternamente. Ele foi formado e dentro dessa perspectiva nós vamos estudar tudo isso dentro da antropologia. Sua origem, constituição, existência, período antes da queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. E aqui deixamos aí uma recomendação, a Teologia Sistemática de Eurico Bagster. Dentro dessa também, se você deseja algo mais volumoso e com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, e uma linguagem não tão difícil de entender, não tão acadêmica, eu recomendo para você também a Teologia Sistemática do Wayne Grudem. O Wayne Grudem, ele consegue esboçar de uma forma muito mais ampla, tá? Mas qual é o objetivo, então, de uma teologia sistemática quando nós estudamos antropologia? É responder quem é o homem, de onde veio e para onde vai. E, de fato, essa é as grandes perguntas da humanidade. Quem é o homem? Da onde a gente veio e para onde a gente vai? Uma vez que nós cremos na Bíblia como nossa regra de fé, como nosso manual, né? Tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que é formado, precisa de um manual. E o nosso manual, o manual do ser humano é a Bíblia. Então a Bíblia vai nos revelar através desse estudo quem nós somos, de onde nós viemos e para onde a gente está indo. Se a gente não souber responder essas questões, a nossa vida ela pode se tornar vazia de propósito, ela pode se tornar vazia de objetivo, ela pode se tornar simplesmente um pensamento vazio de que não vale a pena viver. Mas quando nós entendemos quem nós somos, de onde nós viemos e para onde estamos indo, existe um propósito que flui do nosso coração e nos motiva a levantar todos os dias. Então, em um tempo de secularização, polarização da fé e intensa busca por resolver os problemas humanos, nós precisamos estudar essa lição. O estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial. Nós estamos vivendo dias, principalmente, nós estamos vendo uma das profissões que mais tem crescido nesses últimos dias são os nossos psicólogos. E como é necessário, não estou dizendo contra, pelo contrário, procure se necessário for, converse, é importantíssimo. Mas por que é que está nascendo e desenvolvendo tanto essa área de psicologia? Porque nunca se viu. Talvez um momento que mais o ser humano tem apresentado complexos
e são inúmeros complexos que trazem consigo uma questão de uma luta interna, uma luta existencial, um porquê existencial. Coisas que talvez antes nós víamos somente em pessoas mais velhas, ou hoje nós vemos em crianças lutando contra si mesmo, adolescentes, uma fase que tanto se pergunta por quê, para quê, qual é o meu propósito. Então, talvez nós nunca vimos um momento tão complexo de uma luta existencial, de crises existenciais. Nunca se ouviu tanto falar em suicídio, nunca se ouviu tanto falar em depressão, em síndrome do pânico, em ansiedade. Tudo isso traz consigo essa luta existencial. E aqui dentro dessa matéria, quando nós estamos abordando, entra justamente esse o ponto. Por que é que nasce tanta crise existencial? É quando nós começamos a perder o propósito. É quando nós começamos a nos questionar o porquê nós estamos aqui, o para que nós estamos aqui. Eu não sei se você que está me ouvindo já passou por essa situação, de se perguntar o para que, o porquê eu ainda existo, o porquê que eu estou aqui. Isso são crises existenciais. Uma vez que a nossa base ela é tocada, uma vez que a nossa base ela é sacudida, uma vez que a nossa base ela é desestruturada, nós começamos a questionar essas coisas. E o porquê a necessidade dessa matéria? É de fundamental a gente criar nossa base para que essas crises existenciais elas não nos afetem, mas que nós consigamos não só vivermos e darmos a resposta certa a este mundo, como ajudarmos também pessoas concernente a isso. Então, é de extrema urgência nós tratarmos deste assunto nestes dias. Dentro disso, nós vamos ver aqui no ponto 2, a teologia, ela chama isso de tricotomia, né? Então nós vamos ver dentro da tríplice natureza do ser humano, corpo, alma e espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritos tanto no Antigo Testamento como no Novo. O próprio Senhor Jesus Cristo encarnado possuía essa constituição. Isso nós vamos ver em Lucas 23, nós vamos ver em João 12 e nós vamos ver em Lucas 23 e 46 também. Então nós vamos ver essas essências sendo demonstradas pelo próprio Jesus quando estava na Terra, quando estava encarnado. Então nós vamos ver aqui que essa natureza ela é dividida entre material e imaterial. E nós vamos ver isso quando o escritor Moisés ele escreve no livro de Gênesis, quando ele diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente." Então, a parte material ela foi formada do barro, ela foi formada da terra, e a parte imaterial foi soprada pelo próprio Deus. Gente, olha que privilégio, olha aqui a certeza que nós podemos ter de que esse Deus, em um mundo que tanto se pergunta sobre a existência de Deus, em um mundo que tanto se pergunta sobre se Deus existe ou não, nós podemos olhar para dentro de nós podemos dar uma verificada e ver: eu estou vivo porque existe dentro de mim algo imaterial que foi soprado pelo próprio Deus. E aqui eu já coloco algo para você entender isso aqui. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Coloque isso na tua mente. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, porque ela já começa dando uma certeza. Qual é a certeza? E criou Deus os céus e a terra. Ela não tenta provar a existência, porque ela já chega com uma certeza. Qual é? Existe um Deus, e esse Deus é criador dos céus e da terra. E quando nós olhamos para nós podemos ter essa convicção
que dentro de nós existe algo imaterial, que é o nosso espírito e a nossa alma, que foram soprados pelo próprio Deus. Então, essa imagem vai definir bem, e aí, para a gente entender cada parte desse conjunto, qual é o seu papel nesse conjunto, eu quero começar aí nessa imagem que você está vendo de baixo para cima. Primeiro entendendo o corpo, depois a alma, depois o espírito. Então, o que é o nosso corpo? O corpo, ela faz parte dos elementos que nós vemos, ouvimos, sentimos, tocamos. Então, o que é a parte material? A parte material é onde é demonstrado tudo que vem de dentro. Nós sorrimos, nós sentimos, mas onde é demonstrado é o nosso corpo. O homem carnal é aquele que ainda não é maduro espiritualmente falando, que vive apenas pelos sentidos do corpo. Quando nós falamos do corpo, nós estamos falando daquilo que vai na superfície, vai para o lado de fora. Então, todo sentimento que está vindo da alma, tudo aquilo que está vindo do espírito, ela chega no corpo e ela é revelada através principalmente da nossa face. Eu consigo ver que alguém está alegre, eu consigo muitas das vezes ver que alguém está em dúvida, eu consigo perceber algumas lacunas de tristeza, de angústia, de agonia que são reveladas na face, mas quem está sentindo tudo isso não é o corpo. O corpo simplesmente está recebendo o impacto, o corpo está recebendo da alma algo e agora ele está revelando para quem está aqui fora. Isso é o corpo, tá? Ok? E aí nós temos da onde vem tudo isso, que é da alma. Então, quando nós olhamos para a alma, nós estamos falando que é da alma que vem os pensamentos, os sentimentos, a vontade, a consciência e a razão. Preste atenção. Então, quando nós falamos da tricotomia, nós temos o papel da alma aqui. E o papel da alma é gerar essa parte racional do ser humano, ela vem da alma. Ela bombardeia aquilo que está no corpo, que é o cérebro, mas tudo isso provém dela. A consciência. Por isso que alguém sem Deus, sem Cristo, talvez a consciência esteja cauterizada, porque a alma se cauterizou e a consciência já não abala mais. Os sentimentos vêm da alma. O que nós sentimos, seja tristeza, alegria, amor, remorso, arrependimento, tudo passa pela alma. Tá? E aí nós temos o espírito, que é o discernimento, a fé. Olha, isso aqui é muito importante. O texto vai dizer, a Bíblia vai dizer, que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito e fala que nós somos filhos de Deus. Quando nós falamos por exemplo, quando a Bíblia vai falar da semente que foi lançada, a semente que foi lançada, uma parou no caminho, não houve penetração na terra, outra foi em pedregais, a outra foi em espinhos e a outra caiu em terra boa. Preste atenção nisso. Aquela que caiu entre os espinhos, ela até cresceu, mas ela foi sufocada. Aquela que caiu entre os pedregais, ela não teve raiz, ela se alegrou, mas a hora que ela começou a crescer, ela não teve raiz. Mas aquela que caiu em terra boa, essa cresceu, deu fruto. E aqui está a grande questão da conversão. A verdadeira conversão ao cristianismo, nós não pregamos uma conversão de fora para dentro. Nós pregamos uma conversão de dentro para fora. Então, quando nós falamos dessa composição de corpo, alma e espírito, nós estamos dizendo que o evangelho toca primeiro o nosso espírito. E ele vem, a transformação ela vem do espírito tocando a alma e chegando nas ações do corpo. É mais ou menos o seguinte:
O Evangelho chega no nosso espírito, ele convence o nosso espírito que nós precisamos, o Espírito Santo convence o nosso espírito que nós precisamos, precisamos se arrepender. Como diz a Bíblia, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele convence quem? Ele convence o meu espírito. E aí, por isso que o espírito ele é responsável pelo discernimento. O espírito, quando o Espírito Santo convence o meu espírito que eu preciso de Jesus, que eu preciso aceitar, que eu preciso vivenciar isso, o espírito ele vai começar a trabalhar agora para mandar essa mensagem para a alma. E de repente, o meu espírito vai começar a bombardear a alma, e aí os pensamentos vão começar a bater. Os pensamentos vão começar a bater e dizer, poxa, eu sou um pecador, eu preciso de salvação. O sentimento vai começar a bagunçar. Se você lembra bem o dia da sua conversão, você vai ver que para muitos foi uma relutância de sentimentos, aquele sentimento diverso, o que vai acontecer, o que vai ser de mim e como vai ser. Aquele sentimento começa a virar uma bagunça. O que é isso? É o espírito agora mandando uma mensagem à alma. E de repente, agora a alma está relutando, porque é pensamento, é sentimento, é vontade, é consciência, é razão. E tudo está vindo do espírito. Então, quando o Evangelho penetra o nosso espírito começa a mandar uma mensagem agora para a alma. E aí começa a afetar nossa razão, nossa consciência, nossa vontade, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Uma vez que a alma é convencida agora, aí parte para a ação. Qual é a ação? O nosso corpo responder. Uma vez que a minha alma foi convencida, agora vem para a ação. Por isso que o Evangelho ele transforma de dentro para fora e não de fora para dentro. O que tenta transformar de fora para dentro é religiosidade, que tenta mudar a aparência primeiro, que tenta mudar a estética primeiro. O Evangelho não. O Evangelho ele toca primeiro no espírito, partindo para a alma, partindo para o corpo. Então, só para a gente recapitular, o Evangelho toca o nosso espírito convence a nossa alma, o nosso pensamento, sentimento, vontade, e uma vez a alma convencida, o nosso corpo começa a responder conforme tudo a mensagem que a nossa alma está mandando. É aí que nós mudamos, é aí que tomamos decisões diferentes, é aí que tomamos postura diferente, é aí que começamos a vivenciar de fato o Evangelho. Se o Evangelho não tocar primeiro o nosso espírito, não há conversão verdadeira. Amém? Não há como o Evangelho tocar simplesmente o sentimento. Isso passa. Não há como ele convencer simplesmente de primeiro precisa convencer o nosso espírito que nós precisamos, pois o espírito está o discernimento do homem. Vamos lá. Terceiro ponto. Então, o homem é feito dessa composição. O elemento físico, que vem da terra, e o elemento espiritual, que é o sopro divino, que é baseado na nossa alma e no nosso espírito. Um outro ponto, para a gente avançar aqui, é entender que os anjos são seres espirituais, porém não têm corpo material. Tá? Então nós vamos observar, dentro da criação do nosso Deus, que o ser humano ele é o único ser totalmente diferente de todo o resto da criação. Porque quando nós olhamos para o homem ele é formado de algo material e algo espiritual. O anjo não. O anjo ele é simplesmente formado de algo espiritual. E o animal? O animal é simplesmente algo material. Enquanto o anjo é espiritual, o animal é material, o ser humano é uma junção. Abro um parênteses aqui para dizer, não estou dizendo que o homem é uma junção do animal com o anjo. Isso é heresia, cuidado. Eu estou dizendo que o ser humano ele é diferente na sua criação. O próprio Deus ele vem trazendo essa concepção para nós entendermos. Então, quando nós olhamos para essa visão,
O anjo ele não tem corpo físico. O anjo ele é simplesmente espiritual. Tá? E aí nós temos os animais. Animais também não existe a parte espiritual deles. Deixa eu abrir um parênteses para os defensores aqui de animais, tá? Eu não estou dizendo que um animal não pode demonstrar o carinho, os sentimentos que eles têm pelo ser humano, não. Eu estou dizendo que o animal ele é simplesmente um ser material, que tem a sua parte biológica, que tem a sua parte de instinto, e esse instinto que muitas das vezes deixa semelhante, tá? Ao amor, a raiva e por aí vai. É o instinto do animal, mas esse instinto não é a parte espiritual, ok? Então, para a gente resumir essa primeira parte, o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando o seu propósito e dignidade única na criação. Tópico 2. Distinção entre alma e espírito. Então nós vamos entender que dentro do grego psique, alma, é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, pois possui alguns significados. O principal deles é a alma vivente. Tá? Então quando nós falamos de alma, nós estamos falando que é o sentido da vida. Sentido da vida, tá? O ser humano ele tem uma alma e isso traz a conotação de um ser vivente, de um ser que vive. O que possibilita o ser humano de viver é a alma, ok? E dentro disso, e aí que entra a grande questão também do sentido da vida também usado para os animais, ok? E a alma do homem possui uma substância espiritual, invisível e imortal. Isso aqui é importante. O ser humano ele foi criado imortal, ok? Quando nós olhamos para o próprio Deus, o nosso Deus ele é eterno. Qual é a diferença de imortalidade para eternidade? Um ser eterno não tem começo, não tem meio e não tem fim. O ser humano, ele teve um começo, porém, a sua alma, ela é imortal. Vamos viver ou na imortalidade com Cristo ou sem Ele. Mas o ser humano, ele tem uma alma imortal, ok? Dentro disso, então, nossa alma ela é dotada pelo sentimento, vontade, como nós já dissemos anteriormente. A alma, dentro do grego, a psique do ser humano, na alma que estão os pensamentos, sentimentos, a vontade, a consciência e a nossa razão. Tudo isso engloba a nossa alma. Uma vez que a nossa alma ela esteja sendo influenciada pelo Espírito e pelo Evangelho, os pensamentos que são bombardeados no corpo são pensamentos de graça. Os sentimentos são sentimentos de graça. A nossa vontade é a vontade de viver algo que Deus quer pra gente. E a nossa consciência, ela já não é mais baseada num achismo. Ela tem uma base. E qual é a base? É a Bíblia, ok? E nós temos a razão. Fé não é um pulo no escuro. Fé também é racional. O pastor John Stott ele tem um livro onde ele escreve dizendo que fé é razão, ou a fé é racional. A crença, então a alma, ela é convencida pelo Evangelho e ela chega à conclusão, pela razão, de que quanto nós precisamos nos convertermos, nos arrependermos, nos chegarmos a Deus. Ok? E aí nós temos o Espírito, que dentro do grego é pneuma, tá? O Espírito ele prova a existência de Deus porque o Espírito Santo fala ao nosso espírito, tá? Dentro do Espírito, como nós já falamos, existe a principal função do Espírito é o discernimento. É o discernimento que nós vamos entender a clareza do mundo espiritual,
Quando nós falamos, por exemplo, de um dos dons espirituais, que é o discernimento de espírito, é a clareza de qual espírito está agindo, de qual é o espírito que está agindo na pessoa, de qual é o espírito que está guiando aquela pessoa. É através dessa sensibilidade que nós temos esse discernimento. Então, a adoração, ela sai do espírito, a oração, ela precisa sair do espírito, a esperança, ela brota no espírito e a fé, ela brota no espírito. É através do espírito do homem que nós adoramos a Deus. É através do Espírito Santo, volto a dizer aquilo que eu já disse, o espírito bombardeia a alma que nós precisamos adorar. Então a adoração, ela sai, por isso que nós falamos muitas das vezes em mensagens e ensinos, que a adoração ela precisa vir de dentro para fora. O próprio Jesus, certa feita, ele estava no templo e de repente ele vê uma viúva, nós conhecemos, deixando 2 moedas no gasofilácio, e nós vamos ver Jesus dizendo assim, olha, essa mulher deu mais que todo mundo, mais que todos ali. Por quê? Porque os outros deram adoração simplesmente do lado externo, para aparecer. Aquela mulher não, aquela mulher levou e a sua oferta veio como adoração, porque veio do Espírito. Quando a adoração vem do Espírito, não é uma adoração que é enganosa. Aqueles homens colocaram a oferta, mas não veio do Espírito, porque não era adoração, era um sentimento egoísta. Então o Espírito é do Espírito que vem a adoração, é do Espírito que vem a esperança, é do Espírito que vem a oração. Quando nós nos prostramos e nos derramamos diante desse Deus, é do Espírito. Ele passa e convence a minha razão, ele convence a minha emoção, ele convence. Por isso que quando nós oramos e nos entregamos, muitas das vezes nós choramos diante de Deus, porque o Espírito está convencendo o nosso sentimento que nós precisamos adorar. E quando nós somos convencidos desta maneira, por isso é tão importante a gente entender o ser humano como um ser tricotômico, é entender que cada um faz o seu papel nessa história. E aí dentro disso, nós vamos entender que o homem ele é feito de o homem exterior e o homem interior. Nós não podemos separar, não tem como um médico nos abrir e dizer, olha, está aqui a alma, está aqui o espírito, está aqui o... Não tem como. O homem interior ele está tão intrínseco com o homem exterior que nós somos um ser. Nós somos um, dividido em corpo, alma e espírito. Vamos lá. Então, só para a gente entender e resumir, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma. Gente, isso aqui precisa estar bem gravado. O Evangelho precisa tocar o nosso espírito. A alma expressa por meio do corpo, utilizando os seus sentimentos, ou melhor, seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior. Então a alma vai se ligar ao corpo. E é no corpo que nós vamos ter a ação. Mas só podemos ter a ação do corpo porque a alma está ligada a esse corpo e porque existe um espírito mandando uma mensagem à alma. Então isso precisa estar muito claro. Então a distinção entre alma e espírito mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. Então nós vamos ver que cada uma dessas partes tem um sentimento quando nós falamos de relacionamento com Deus, relacionamento com o nosso próximo. Não tem como eu me relacionar com Deus se o meu espírito não estiver disposto a isso. Não há possibilidade. O Espírito Santo vai se comunicar com o meu espírito. Tópico 3, para a gente começar a encerrar, nós temos então o corpo, no grego soma, é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, como visão, audição, olfato, tato. Como que o meu corpo hoje está falando? Como que eu estou me expressando para você que está me ouvindo? Simplesmente porque
A minha alma está ligada a esse corpo e ela está mandando uma mensagem, passando pela minha razão, passando pela minha vontade, passando pelos meus sentimentos. E aí o corpo ele simplesmente é um canal dessa junção. O corpo nada mais é isso, ok? E aí nós vamos ver algumas questões da Bíblia quando fala das expressões que são expressas pelo nosso corpo. Por exemplo, Provérbios 15:13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto. O que ele está colocando para a gente? Que uma alma que está sentindo alegria vai transmitir a nossa face, ao nosso rosto. E Provérbios 14:30 diz: o coração com saúde é vida da carne. Ou seja, mais uma vez, trazendo não uma colocação do coração físico que bombeia, não, mas colocando uma questão de essa vida está sendo gerada aqui dentro, e uma vez que essa vida foi gerada aqui dentro, ela transmite vida para fora, ou seja, para a carne. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha só, uma vez que internamente eu não estou bem, pode acontecer de que isso vai trazer consequências ao meu corpo. Nós conhecemos aquilo que a psicologia chama de doenças psicossomáticas, que são doenças que muitas das vezes são sentimentos que estão vindo da alma, que estão afetando de forma direta o nosso corpo. Então estão trazendo problemas ao nosso corpo físico porque não está bem a parte espiritual. Ok? E aí dentro disso nós vamos ver como é importante. O salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 32, por exemplo, lembrando que o Salmo 32 ele pode ser lido junto com o Salmo 51, porque Davi ele faz relação com a mesma história dentro do Salmo 32 e dentro do Salmo 51, que foi a sua queda, o seu pecado, e enquanto ele vai nos dizer que enquanto ele escondia esse pecado, os seus ossos se secavam. Davi está colocando de uma forma expressiva, dizendo, olha, enquanto a minha alma ela estava conturbada por conta do pecado, quem estava sendo afetado de fato aqui na parte externa era o meu corpo. Meu corpo não estava bem porque a minha alma não estava bem. Então nós vamos ver a consequência, começando a iniciar, nós vamos falar mais para frente em outras lições, mais a fundo, mas nós vamos começar a ver as consequências do pecado, ok? O pecado ele afeta o nosso espírito, ele afeta a nossa alma e com isso traz consequências para o nosso corpo. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, a alma e o espírito de toda a espécie de males. Da mesma forma que o corpo pode sentir problemas relacionados ao espiritual, uma vez que não cuidamos da parte do nosso corpo físico, também pode afetar diretamente também a nossa alma e o nosso espírito. Então, perceba que é uma junção de caminhos. No mesma questão que vem de dentro para fora, quando nós falamos de sentimentos, nós podemos dizer que uma vez que não cuidamos da parte de fora para dentro também, isso vai trazer consequências. E dentro disso, nós podemos ver, por exemplo, uma questão quando o Tiago ele fala do poder da língua, né? E quantas consequências, às vezes, por conta da língua, não trazemos à nossa alma. Só um exemplo para você entender. Quantas vezes, e você vai lembrar de algum momento, você falou alguma coisa que você não queria ter falado ou você não pensou para falar e você falou. E aquilo fez você perder o sono, fez você se questionar, fez você se perguntar por que você tinha falado e nasceu uma angústia dentro de você. Sabe o que é isso? Questões que saiu pelo corpo, porém voltou e afetou diretamente a nossa alma. Então, cuidado, quando Paulo diz no nosso textuário que é para mantermos em santificação corpo, alma e espírito, ele está dizendo que os três elementos eles estão tão juntos, mas tão juntos,
que um sofre por causa do outro, mas um também pode estar bem por causa do outro. Todos são influenciados. O corpo pode fazer algo que vai afetar a alma pode sentir algo que vai afetar o corpo. Então, olha como está tão relacionado, tão unido tudo isso, ok? E aqui eu abro um parêntese para dizer e usar o mesmo texto de Paulo, quando Paulo diz em Efésios 5 e 23, para mantermos em santificação corpo, alma e espírito, eu coloco uma seguinte questão, tirando aí um mito da cabeça de muita gente, quando Salomão diz que o espírito volta a Deus, que o deu, e o corpo volta ao pó. Muita gente pega esse texto, isola e diz, olha aí, ó, o espírito do homem volta a Deus e o corpo e a alma vai para onde for, mas o espírito vai para Deus. Não, irmãos, cuidado na interpretação bíblica. Salomão não está tentando explicar ali questões de alma, espírito e corpo, não. A visão de Salomão dentro do livro é uma visão debaixo do céu. Por isso que em vários momentos de Eclesiastes ele vai dizer sobre o que acontece debaixo do sol, debaixo do céu. Então, qual é a explicação de Salomão ali fazendo uma interpretação bíblica do texto? Ele está dizendo que o controle do ser humano, o controle dessa tricotomia volta ao Senhor. Uma vez que nós morremos, nós perdemos esse controle desse corpo. E esse controle volta a Deus. Mas não quer dizer que, dando um exemplo, alguém que vai para o inferno, o corpo e a alma vai para o inferno, o espírito vai a Deus. Não. Se fosse assim, Paulo não precisaria escrever que é para mantermos em santificação corpo, alma e espírito. Os três são unidos, ou os três vão com Cristo para o céu, ou os três vão para outro lugar. Amém? E para a gente começar a encerrar, o acompanhamento cardíaco e psicológico é importante para sermos clinicamente diagnosticados. Aqui abro uma questão de que foi o tempo de nós colocarmos a psicologia como algo demoníaco, né? Quantas vezes lá atrás não julgamos alguém com depressão como alguém que estava endemoniado? E quantas vezes eu mesmo já ouvi de alguns obreiros do passado dizendo, olha, isso aí é demônio, isso aí nós vamos orar e vamos expulsar. Não é assim. Existe sim a influência do mal em cima de tudo isso, mas existem crises existenciais que estão trazendo muitas das vezes depressão para a nossa vida. E muitas vezes, na maioria delas, isso é tratado de forma psicológica, com um psicólogo, com um profissional da área. Então não tenha medo de buscar ajuda, não tenha medo de buscar auxílio, não tenha medo de se expor nessa parte. Não sofra calado, não sofra em vão, vá atrás de ajuda, porque é essencial você entender que muitas das vezes essas crises existenciais você não vai conseguir passar sozinho, e às vezes as pessoas não vão pegar na sua mão, mas vão te dar um norte para você se encaminhar. Cuidado em espiritualizar questões que muitas das vezes não são espirituais. Há um perigo muito grande em espiritualizar aquilo que não é espiritual. Tá, ok? E aí nós temos, para nós encerrarmos aí, arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. E quando o autor está falando disso, agora ele entra na questão dos efeitos do pecado. Os efeitos do pecado só podem ser curados, só podem começar a ser tratados com arrependimento e abandono do pecado. Arrependimento, dentro do grego nós sabemos metanoi ou metanoim, que é mudança de comportamento, mudança de sentimento, mudança de pensamento. É repensar o próprio pensamento, ok? Então, arrependimento é a arma que nós temos, e esse arrependimento, uma vez mais, volto a dizer, precisa passar pelo espírito, pela alma e chegar ao corpo.
O espírito, convencido pelo Evangelho, precisa convencer a alma através dos sentimentos, através da vontade, através da razão, e para isso chegar ao corpo, para ter uma verdadeira atitude e decisões diferentes. E para nós finalizarmos, ao corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. Para concluirmos, nós temos aqui a conclusão: mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós acabamos aqui. O meu desejo é que este é um subsídio, não é uma aula completa. Meu desejo é que você pegue todo este conteúdo, tudo que nós falamos, refine isso, traga junto as suas experiências, traga junto o seu conhecimento, traga junto em oração a vontade e direção do Espírito Santo, para que seus alunos sejam edificados, para que aquele que para te ouvir não venha perder tempo, mas venha ser enriquecido pela palavra. Não deixe de preparar. Esse é fundamental que os nossos professores das Assembleias de Deus, ou seja, aonde for, qual igreja que for, que parou para aprender na escola bíblica, venha desenvolver. Nossos alunos não podem chegar na igreja ou chegar onde for e não ter um conhecimento para levar embora. Imagine eu levantar de manhã e não ter um preparo do meu professor. Então, prepare, ouça subsídios, leia, tenha algo preparado, vá e deixa Deus te usar. Que Deus abençoe e até a próxima.